Alvíceras, alvíceras. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma lição de trinitariologia. Dito de maneira mais simplificada, eu vou mostrar a vocês a presença do Deus Trino, Triuno, dentro da Bíblia Sagrada, sem recorrer a expedientes teológicos, a rebuscamentos de uma hermenêutica forçada, nem também irei na exegese dos termos, indo no original, nada disso, tá? Não vou ficar abrindo aqui uma série de comentários, nada disso. Primeiramente, a gente vai a Isaías, e você observe, você vai comigo, tá? Isaías, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler os primeiros versículos de Isaías 6. Pela corrigida fiel, tá ok? Pela Almeida. Lá no alto do vídeo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías dizendo, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram, só que é Isaías dizendo, o rei. Os meus olhos viram o rei, com R maiúsculo. Que rei é esse, hein? Lá no alto, no primeiro versículo, ele vai dizer, ele já tinha dito, eu vi também ao Senhor. Eu vi também ao Senhor. Lá no primeiro versículo. Agora, cá embaixo, no versículo 5, ele complementa. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, ele viu o Senhor, depois ele viu o rei, o Senhor dos exércitos. E em ambas as passagens fica muito claro, acho que ninguém ousaria a discordar, que nessas duas passagens ele está falando que viu a mesma coisa, ou a mesma pessoa, o mesmo ser, o Senhor dos exércitos, o rei, né? Estes dois chamamentos, o Senhor lá em cima no primeiro versículo e aqui embaixo o rei e o Senhor dos exércitos, são 3 chamamentos, na verdade, 3 apodos diferentes. Fica muito claro, acho que ninguém ousará a discordar, né? Ou ninguém ousará discordar de que se tratam estes 3 chamamentos vocativos, apodos de uma mesma coisa, ou ainda melhor, de um mesmo ser. Ok? Beleza, continuamos então a partir do versículo 5, onde paramos. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz. A voz de quem? Do Senhor. Então Isaías, que já tinha visto o Senhor, já tinha visto o rei, o Senhor dos exércitos, agora ele ouve a voz desse Senhor, desse rei, desse Senhor dos exércitos, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, agora que a passagem principal, digamos assim, agora vai e diz a este povo, ouvi este fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Bom, e aí ele vai continuando, já não me importa mais aqui, eu queria só até aqui, tá? Então, acho que ninguém vai discordar aqui. Isaías está dizendo que viu o Senhor dos Exércitos, o Rei. Ou seja, este ser é visto por ele. Ponto. Um pouco mais à frente ele também vai dizer que ouve esse ser falar com ele. Ele recebe uma mensagem desse ser. E qual é a mensagem? Só para ficar claro, para a gente frisar, a mensagem está lá no versículo 9. Vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, eles ouvem, mas não percebem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Ou seja, como se não estivessem nem ouvindo, nem vendo. E essa mensagem é dada pelo Senhor dos Exércitos, pelo Rei, pelo Senhor, a Isaías, que está vendo, está percebendo, está ouvindo e está entendendo. Perfeito. Agora vamos para João. Tá? Então aqui a gente sai de Isaías 6, onde Isaías, diz que vê a Deus. Ele vê a Deus. Aqui está como Senhor, em outras Bíblias está como Deus. Então aqui ele vê a Deus. Isaías dizendo que viu Deus. Viu e ouviu. Muito bem. Agora a gente vai para João 12. Por quê? Lá em João 12, esta passagem de Isaías, especialmente o versículo 9, onde é dito: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, é repetida, é referenciada, tá bom? Vamos então, João, vai guardando aí. João 12. Mas antes de João 12, vamos aqui rapidamente em João 1. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Guarda, não vou comentar ainda, só guarda, tá ok? Então, vamos recapitulando, vamos sempre mastigando, remastigando para ficar claro. Lá em Isaías, capítulo 6, Isaías diz que vê e ouve a Deus. Ele fala que viu Deus. E já começa o primeiro versículo dizendo que viu Deus. Aqui, porém, em João 1:18, outro livro da Bíblia, no Novo Testamento, João Batista, vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Aí você já fica com essa pergunta na cabeça: olha, como é que João fala que Deus nunca foi visto por alguém e lá atrás Isaías diz que viu Deus? Então, guarda que eu já volto aí. Vamos aonde eu falei que a gente iria, João ainda também, só que capítulo 12. João 12. Vamos lá para o versículo... Vamos ver se é o 18. Eu acho que é o versículo... sim, aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 20, tá ok? João 12, 20. Desculpe um pouco a demora, mas é porque eu também estou pegando de cabeça aqui as passagens.
Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, o texto falando de Jesus. Quem está escrevendo, segundo os estudiosos, né, a principal teoria aqui, né, proposta, é João. Né? Estamos no Evangelho de João, tudo leva a crer que João está escrevendo. E aí ele fala que os discípulos, lá pelas tantas, né, dentre os gregos, queriam ver a Jesus. Queriam ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Ou seja, foram transmitir o recado a Jesus. Olha, tem gente lá fora querendo ver. Querendo ver quem? Querendo ver Jesus. E Jesus, versículo 23, lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bom, aí ele vai continuando. Beleza. Aí o que acontece? Mais um pouco à frente, ele vai continuar, ele vai dizer mais algumas coisas e tal, mas eu só queria frisar isso. O pessoal queria ver Jesus, queria ver. Olha, eu fico repetindo para você frisar, queria ver. Ver quem? Jesus, tá? Aí passam-se alguns versículos mais à frente, no versículo 35, 34, respondeu-lhe, ou seja, Jesus, né? Respondeu à multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Versículo 35. A pergunta foi no 34, quem é esse Filho do Homem? Aí Jesus vai dizer, no 35, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Beleza, aí ele vai dizendo. 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu-se delas, das pessoas. 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Mesmo assim o povo não creu. Aí no 38 ele vai dizer, para que se cumprisse a palavra, preste atenção, do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos. Ele está citando aqui a passagem de Isaías 6, que já lemos no começo. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. De novo, Isaías disse isto quando viu a sua glória. Esse sua aqui está se referindo a quem, gente? Respondam aí. A quem está se referindo este pronome possessivo flexionado no singular, aliás, flexionado no feminino, no singular, sua? A quem está se referindo? Isaías disse isto quando viu a sua glória. Está se referindo a alguém, a um termo anterior. Não é isso? Qual é esse termo anterior? É Jesus. Por óbvio, estávamos falando esse tempo todo. Por que eu peguei vários versículos antes aqui do versículo 41 e gastei um certo tempo com a leitura desses versículos? Para que eu mostrasse a vocês, assim, para que não ficasse nenhuma dúvida, que
Esses versículos estavam o tempo inteiro falando de Jesus. O capítulo todo está o tempo inteiro falando de Jesus. Inclusive com o próprio Jesus também travando diálogos com o povo, com os seus discípulos. Quando chega aqui no versículo 41, é dito: Isaías disse isto quando viu a sua glória. Mas quem é que está dizendo que Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele? É Jesus que está falando? Não. Eu até peguei essa versão aqui da Almeida Corrigida e Fiel, que ela traz as palavras de Jesus, ou seja, quando o próprio Jesus é que está com o turno, né, ou seja, com a fala, em vermelho. Aí ali em cima, por exemplo, você está vendo ali, ó, o que está em vermelho é Jesus falando. É o discurso direto, digamos assim, é o próprio Cristo falando. Quando, porém, passa para tinta preta, para cor preta, não é mais Jesus falando. Aí é o autor do livro, é o escritor do livro que está falando. Ainda que ele esteja falando de Jesus, não é Jesus falando, é alguém falando de Jesus, que é o que acontece no versículo 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então é João falando de Jesus. Isaías disse isto quando viu a sua glória, ou seja, a glória de Jesus, e falou dele. Dele quem? De Jesus. Então, claro que você, se você ainda não estiver visualizando o que eu estou aqui repetindo a exaustão, gastando bastante tempo para mostrar a você, você pode aí abrir a sua Bíblia e ler na sua velocidade, com a sua cautela, com o seu cuidado, o seu esmero, e ficar o dia inteiro se você quiser. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro, mas você pode abrir aí e ler. Eu tenho certeza que você não vai chegar a outra conclusão, porque é uma coisa muito óbvia, é puerilmente óbvia, truisticamente óbvia, né? Inatacável, inexpugnável. É uma coisa que não tem como discordar, mas você fica à vontade. Após o vídeo, você pode aí abrir a sua Bíblia e ficar uma semana nesse texto aí, você não vai chegar a conclusão diferente. É de Jesus que o texto está falando. Então, eu vou até substituir, vou tomar essa liberdade, isto posto, né? Para substituir uma palavra pelo o pronome, né? Pelo nome a quem ele faz referência, o nome de Jesus. Aí vai ficar assim, após esta substituição, o versículo 41. Isaías disse isto quando viu a glória de Jesus e falou de Jesus. Então, já façamos aqui mais um comentário. Nós saímos de Isaías 6, onde Isaías diz que viu Deus. A gente passa para João, capítulo 12, versículo 41, onde João fala que naquela mesma passagem, naquele mesmo fenômeno, naquela mesma ocorrência, naquele mesmo fato em que Isaías havia dito que viu Deus, João vai dizer agora que nesse mesmo fato, Isaías não viu Deus não, Isaías viu Jesus. Ok? Então já temos aí uma aparente contradição, já temos aí uma aparente desarmonia, um aparente problema, pois já nos perguntamos se afinal Isaías viu Deus ou viu Jesus? Viu Deus conforme o próprio Isaías afirma ou viu Jesus conforme João afirma? São dois agiógrafos, né? São dois escritores sagrados, ou seja, assumimos aqui o fato, né, de serem dois escritores inspirados pelo Espírito Santo, que teoricamente não estão falando mentiras. Então, como é que pode um texto ser verdade e ao mesmo tempo outro também? Bom, deixemos sobre a mesa, porque eu ainda quero apresentar um terceiro texto. Lembra que eu estava no começo do vídeo dizendo que esta é uma lição sobre Trindade.
Muito bem, vamos para Atos 28, 26. Atos 28, 26. Dizendo, aqui no caso, pessoal, aqui já é Lucas, tá? Aqui já é Lucas falando. Vou até passar para o 25. Não, 24. Vamos começar do 24. Já não é mais Isaías dizendo, não é mais João dizendo. Aqui é Lucas. Nós estamos agora em Atos dos Apóstolos, tá? Jesus já morreu. Aqui você não vai ver Jesus falando, é ele mesmo. Ele já morreu, já ressuscitou. Versículo 24. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Ou seja, a mesma coisa, né? Assim como também quando Jesus pregava, alguns criam e alguns não criam. Agora que ele já morreu, já foi ressuscitado, seus discípulos também estão pregando como ele pregava, mas a mesma coisa continua a acontecer. Até hoje, inclusive, né? Alguns creem, outros não creem. Mesmo problema. 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo esta palavra. Aqui já é Lucas escrevendo, até corrigindo, Lucas escrevendo, porque ele é o autor, segundo a maioria dos estudiosos, do livro dos Atos. Mas aqui ele está dizendo que Paulo disse o seguinte. Aí a gente vai ver o que Paulo disse lá pelas tantas a esses discordes aqui, a esses descrentes aqui. Paulo está despedindo-se dizendo Paulo esta palavra. Aí vamos ao que Paulo disse. Abro aspas para Paulo. Bem falou, preste atenção, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aí ele vai citar, pessoal, a mesma passagem, a mesma referência de Isaías 6, que também foi referenciada em João 12. Tá? Ele vai também citar esta passagem. Ou seja, o mesmo fenômeno, a mesma ocorrência, o mesmo fato ocorrido lá em Isaías 6, repetido, referenciado, né, citado em João 12, aqui em Atos 28, o Paulo vai também retomar. Então, ele vai dizer assim, bem falou o Espírito Santo. Quem foi que falou? O Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. E aí segue a mensagem. Bom, mas até aqui já satisfaz. Então, pessoal, mais um problema, ou pelo menos o mesmo problema maior, né? Agora, né? Ficou maior. Por quê? Porque já tínhamos um problema inicial da dificuldade de harmonizar Isaías 6 com João 12. Porque em Isaías 6, de novo, para que fique bem claro, em Isaías 6, Isaías diz que vê Deus. Porém, em João 12, citando o mesmo texto, João diz que Isaías não viu Deus não, Isaías viu Jesus. E agora, para piorar, em Atos 28, Paulo vai dizer que Isaías não viu Deus não, também Isaías não viu Jesus não, Isaías viu o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai dizer que, aqui no versículo 25, que quem falou com Isaías, naquela visão que ele teve, a mesma citada em Isaías 6 e em João 12, foi o Espírito Santo. Ou seja, quem teria aparecido para Isaías não teria sido Deus, conforme Isaías 6. Não teria sido Jesus, conforme João 12. Teria sido o Espírito Santo, ou seja, uma terceira pessoa. E aí? E agora? Eu tenho 3 textos em 3 livros, de 3 autores diferentes,
que dizem que o mesmo fato aconteceu, ou seja, que Isaías viu. Só que um vai dizer que Isaías viu Deus, o outro vai dizer que Isaías viu Jesus, e o outro vai dizer que Isaías viu o Espírito Santo. E agora? Em qual deles eu acredito? Bom, então é claro que você já percebeu, né, que nós estamos diante daquilo. Agora sim, me permito entrar na teologia e usar um termo mais técnico. Estamos diante daquilo que a teologia chama de mistério. Tá? Entro aqui também na história da igreja para lembrar vocês que realmente, não há como negar, a doutrina da Trindade ela só foi estabelecida enquanto tal no século IV, no Concílio de Nicéia, né, sob o olhar perquiridor de Constantino, o imperador que vai promover a religião cristã ao status de religião oficial do Império e vai oportunizar o mesmo Concílio de Nicéia. Devemos, inclusive, a ele a existência dessa doutrina e tantas outras coisas. Porém, o que eu quero mostrar a vocês é que, apesar de a doutrina ter sido estabelecida, fechada, textualizada no Concílio ou a partir do Concílio de Nicéia, ela já estava, vamos colocar entre aspas, escondida nas páginas da Bíblia ao longo dos livros, ao longo dos testamentos. A gente começa em Isaías, que é um profeta maior, lá no Antigo Testamento, vai para o Evangelho, começo do Novo Testamento, e termina em Atos, já no período pós-ministério de Jesus. Ou seja, é uma doutrina que ela é fechada, que ela está contida no exame de toda a Bíblia. Quando você examina toda a Bíblia, é claro que eu dei aqui um exemplo, mas você pode ver a Trindade de Gênesis a Apocalipse. Você consegue enxergar a Trindade, a existência da Trindade de Gênesis a Apocalipse. Eu dei aqui um exemplo para você de um exercício que você pode fazer para enxergar a existência desse Deus triuno ou unitrino dentro da Bíblia, sem precisar recorrer a expedientes rebuscados da teologia. Então, minha gente, é claro que não precisa dizer, mas eu vou dizer que Isaías, o que ele viu, não foi Deus, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo. Ou melhor ainda, ele viu os três e ao mesmo tempo. Ele viu os três, por quê? Porque os três são um. Ele viu Deus, ele viu Jesus e ele viu o Espírito Santo, como está claríssimo. Eu já estou aqui com 28 minutos de vídeo, decidi fazer um vídeo maior para ser bem repetitivo, talvez até muito prolixo, mas para que não fique nenhuma dúvida, até aí na mente daquele mais desatento, daquele que esteja aí ainda um pouco disperso, com a atenção um pouco dispersa. Você que já foi bastante atento, você já pescou essa conclusão que faço agora, já desde o começo. Mas eu acredito que alguns precisaram de mais tempo, aí eu precisei de um pouco mais de tempo, de usar um pouco mais de tempo para poder, repetindo, dando uma certa ênfase nessa ou naquela palavra, fazer aclarar o entendimento na mente dessas pessoas. Então, vejam todos que estamos diante da Trindade. Quem falar aí que Deus é um, está mentindo, é ignorante, não sabe o que diz, por mais que esteja bem intencionado. Temos aí no mundo religiões, seitas, heresias, chame do que você quiser, que pregam Jesus como sendo apenas uma máscara de Deus, assim como o Espírito Santo seria uma outra máscara, como se fosse uma roupa que Deus coloca, ora aparece como Jesus, aqui e ali ele já aparece como Espírito Santo, mas não passam todos de uma mesma pessoa, de um mesmo Deus, não trino. Isso é mentira.
o Deus que vemos aqui, acabei de mostrar a vocês, é um Deus trino. Eu convido vocês que ainda estejam com dúvidas a botarem no Google aí e aprender um pouco mais sobre a Trindade. Existe um tratado da teologia chamado Trinitariologia. Lá você pode estudar sobre a Trindade. Você vai ter uma série de versículos, de passagens ali que vão embasar, e você não vai ficar com nenhuma dúvida que realmente o Deus da Bíblia é um Deus trino. A Trindade está em várias passagens da Bíblia. Estas passagens que eu acabei de usar, talvez sejam as mais interessantes, porque você vai em livros diferentes, harmoniza textos diferentes, de pessoas diferentes, né? E em cima de um mesmo acontecimento, porque aí não dá para você dizer, não, porque um fenômeno aconteceu num dia, o outro foi com outra pessoa em outro dia. Não, é o mesmo acontecimento. A mesma pessoa que viu a mesma visão no mesmo dia, no mesmo horário. Ou seja, um mesmo fato, um mesmo acontecimento, que é contado por 3 pessoas de 3 maneiras um pouco diferentes. E que, obviamente, depois de tudo que eu coloquei aqui, não tem como não concluir que Isaías viu as 3 faces, digamos assim, de um mesmo Deus. Na verdade, não 3 faces. Ele viu as 3 pessoas de um mesmo Deus. Porque o Deus que habita, que está, que existe, que é nessas 3 pessoas, é a mesma essência. Só que ele tem pessoas diferentes que manifestam essa mesma essência. Deus é esse ser que está, que é essa mesma essência nessas 3 pessoas diferentes. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Para finalizar, lembra que, só para deixar claro, porque alguém vai perguntar aí, assim, mas e aquele versículo que você leu, que pediu para a gente guardar, que depois você explicaria, João 1, 12 em diante, onde fala que ninguém viu Deus, né? João falando que ninguém viu Deus. Só para deixar claro, porque alguém pode perguntar, não é uma contradição, é uma aparente contradição com Isaías, porque Isaías 6 diz que ele, Isaías, viu Deus, e lá em João 1,12 vai dizer João que ninguém viu Deus. E aí, viu ou não viu? Algum homem já viu Deus ou nenhum homem viu Deus? É possível ver a Deus ou não é possível ver a Deus? Só para deixar claro, é óbvio, você pode depois, com mais calma, abrir a sua Bíblia e estudar, mas é óbvio que quando Isaías fala que viu, né, que ele viu Deus, ele viu numa visão, ele era profeta, pessoal. Assim como essa visão, ele teve outras. E outros profetas da Bíblia também tiveram várias visões, né? Inclusive no Novo Testamento também. João, por exemplo, o visionário lá de Apocalipse. Então, Deus, ele foi visto sim em visões por outras pessoas, e no caso ali por Isaías. É uma visão, ele não está diante da glória. Alguém diria assim, mas ele não viu porque ele seria fulminado. Se Isaías estivesse vendo com os olhos da cara, né, Deus na frente dele, em pessoa, como a gente diz aqui no popular, né, ao vivo e a cores, é claro que ele seria fulminado, porque ele não tem ali naquela condição de ser humano pecador na terra, ele não tem essa condição de estar vendo o Santo dos Santos ali, né, o Criador dos céus e da terra na frente dele. Ele seria totalmente fulminado, não resistiria. Mas ali, claro que ele está falando que viu a Deus, porque ele viu em visão, como se fosse uma imaginação, um sonho, uma visão. Óbvio. E é óbvio que quando lá na frente João vai dizer no versículo 12 do capítulo 1 que nenhum homem viu a Deus, ali ele já está mudando a conotação do verbo ver. Ali é ver no sentido de ver com os olhos da cara, né? Como vocês estão vendo aí agora o meu vídeo, né? Ao vivo e a cores. Dessa maneira, realmente, João também está certo. Ninguém viu. Moisés teria quase visto. Tem aquela famosa passagem que
ele vê assim, por entre a fresta da montanha, Deus passa de costas e tal, aquela coisa toda. Não vou entrar na exegese desse texto também, mas só para deixar claro que não há contradição. Não há contradição entre Isaías 6 e João 1,12, tá? Não há problema de exegese aqui. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado deste exercício de leitura bíblica, onde nós aprendemos que Deus é trino, a trindade existe, e isso independe de concílio de Nicéia, independe de teólogo, independe de qualquer coisa fora da Bíblia, porque está dentro da Bíblia. A trindade é manifesta dentro da Bíblia. A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas a trindade está na Bíblia. Acabamos de provar isso, e você pode, inclusive, ir em vários livros da Bíblia e enxergar isso. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.